Olá, pessoal. Na última aula, a gente começou a discutir a força gravitacional, né, proposta pela lei da gravitação universal de Newton, e a gente viu que essa é uma força conservativa, portanto, a gente podia definir uma energia potencial gravitacional e também um potencial gravitacional, né, que era simplesmente a energia potencial de uma certa massa imersa em um campo gravitacional dividido por essa massa, né? Então, esse potencial gravitacional é gerado por uma certa fonte, né? E a gente viu como calcular esse potencial gravitacional no caso de uma atração entre duas partículas e também para distribuições contínuas de massa, tá? Então, nessa aula a gente vai querer justamente calcular um caso bastante importante, que é de uma distribuição esférica de massa, tá? Então, né, relembrando rapidamente, a gente está considerando a seguinte situação, então a gente tem uma distribuição aqui contínua de massa, e a partir dessa distribuição a gente consegue calcular esse potencial gravitacional. E aí, se eu colocar uma massa em algum ponto do espaço, tá, uma massinha m em algum ponto do espaço, ela vai ser obviamente atraída por essa massa aqui, e a força que ela vai sentir vai ser dado por menos m gradiente de φ. A gente lembra que m vezes φ é a energia potencial gravitacional e a força é sempre dado por menos o gradiente da energia potencial, certo? Então, se eu sei essa função potencial gravitacional, eu sei calcular a força, né? E aí a gente viu que para um caso de uma distribuição contínua, como que a gente calcula essa função, né? É a integral de ρ dividido pela distância entre a minha massa, né? Então, o vetor R, nesse caso, não necessariamente precisa ter uma massa ali, mas é um ponto qualquer do espaço, e esse vetor R', ele varre, né, toda a minha distribuição de massas aqui, né? Então, meu vetor R', ele apontaria para algum ponto aqui nessa distribuição de massas. Eu tenho que fazer essa integral. A gente vai fazer um exemplo na aula de hoje para essas ideias ficarem mais claras. É bom lembrar que essa expressão aqui é válida para uma distribuição finita de massas, que normalmente é o caso, e assume também uma referência para o meu potencial, que ele é zero no infinito, tá? Então vamos lá, vamos calcular isso para um dos casos mais simples, mas mais interessantes também, quando essa distribuição aqui ela é esférica, tá? Então a gente vai assumir o seguinte: a gente vai assumir que essa densidade, né, ela só depende da distância à origem. Então ela é esfericamente simétrica. O que eu quero dizer com isso, né? Quero dizer o seguinte: se eu considerar algum ponto aqui dentro da minha distribuição, certo? Eu mantiver a distância dele fixa na origem e simplesmente, né, variar os ângulos θ e φ, a densidade vai ser sempre a mesma, né? Pode ser que mais próximo da origem a densidade seja maior, mais distante seja menor, isso não tem problema, mas ela é esfericamente simétrica, tá? Então, por exemplo, só para representar aqui, né, eu estou mostrando uma situação onde eu tenho que talvez uma densidade maior, uma densidade menor, é que pode ser, por exemplo, o caso da Terra, né? A Terra tem um núcleo mais denso, depois, né, camadas menos densas, mas ela é aproximadamente esfericamente simétrica, né? Então, para a Terra, para o Sol, para a Lua, essas são boas aproximações, certo? Para a maioria dos corpos celestes. É uma boa aproximação. E aí o que a gente vai querer calcular, portanto, é quanto vale esse potencial gravitacional. A gente sabe montar a integral, né? O que a gente vai querer é resolver ela, certo? E a gente vai ver que vai ter algumas simplificações importantes justamente por essa densidade só depender do R', né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, como essa minha distribuição é esfericamente simétrica, certo? A gente sabe que tanto faz se a minha massa estiver aqui ou se ela estiver em um outro ponto aqui mantendo a mesma distância. Não vai fazer diferença nenhuma, por simetria, né? Como a distribuição é esfericamente simétrica, essa massa aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, sempre mantendo a mesma distância da origem, vai sentir exatamente o mesmo potencial gravitacional, né? Então, por simplicidade, eu posso assumir que a massa está no eixo Z, ou se eu quiser pensar, eu posso orientar o meu sistema de coordenadas de tal forma que esse vetor aqui esteja no eixo Z. E aí,
a partir desse resultado é fácil generalizar para uma posição qualquer. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer primeiro. A gente vai assumir, então, que o ponto onde eu quero calcular esse potencial gravitacional, né? Lembrem que não precisa necessariamente ter uma massa ali, né? Obviamente, se depois eu quiser calcular uma força, eu vou assumir que eu coloco uma massa ali, mas em princípio é um ponto qualquer do espaço. Tá? Então, esse ponto vai estar, esse vetor vai estar no eixo Z, e aí esse R' vai ser um vetor que vai variar sobre essa esfera aqui. Tá? Então, com essa escolha do sistema de coordenadas, eu tenho esse vetorzinho R. Certo? Uma observação, eu estou desenhando esse vetor fora da minha distribuição de massas, mas nada impede que ele esteja dentro também. Tá? Então, esse Rzinho aqui, ele pode ser tanto maior ou menor que esse Rzão, que é o raio máximo da minha esfera. Tá? A gente vai discutir os dois casos. Estou desenhando fora só para não ficar tão carregada a figura, mas poderia estar dentro também. Então, em coordenadas esféricas, eu vou usar justamente coordenadas esféricas para calcular isso daqui, né? Eu vou poder escrever o meu potencial para esse ponto R, tá? Como menos G, a integral de ρ de R', e aqui esse R' é justamente a coordenada esférica R', dividido pelo módulo de R na direção Z chapéu, menos R', R' chapéu, integrado sobre D3 R'. Tá? E aí a gente vai agora trabalhar essa expressão daqui para frente. Certo? Então, primeira coisa que eu vou precisar definir aqui é quem é esse elemento de volume D3R'. Certo? Então, esse D3R' em coordenadas esféricas, a gente lembra que é R' ao quadrado, seno de θ', dφ', dθ', dr'. Certo? Então, é o meu elemento de volume em coordenadas esféricas. Né? Então, em coordenadas esféricas, eu tenho essas três variáveis, R', θ' e φ'. Lembrando que θ' é esse ângulo aqui entre o vetor R' e o eixo Z. Tá? Então, a gente já vê aqui também que ele também vai ser o ângulo entre o vetor R' e o vetor R. Isso vai ajudar um pouco a gente. Certo? Segunda coisa que eu preciso calcular é justamente esse módulo aqui. Eu vou calcular ele ao quadrado primeiro, depois a gente tira a raiz. Tá? Então, que é justamente o que está aqui no denominador. Tá? Então, esse módulo ao quadrado vai ser o primeiro vetor ao quadrado, que é r ao quadrado, mais o segundo vetor ao quadrado, que é r' ao quadrado, menos duas vezes o produto escalar entre esses dois vetores. E eu já vi, né, por essa análise, que o ângulo entre esses dois vetores é justamente θ'. Então, isso aqui eu vou poder escrever como r ao quadrado, mais r' ao quadrado, menos 2r r' cosseno de θ'. Essa, na verdade, é a grande vantagem da gente escolher o eixo Z alinhado com o nosso vetor R. Né? Senão eu teria uma expressão mais complicada aqui. Então, agora eu posso pôr tudo isso junto e escrever a integral que eu preciso realizar. Certo? Então, isso aqui vai ser menos G. E agora eu já vou definir os limites de integração. Né? Então, o meu R' ele vai variar de 0 até o raio da esfera, Rzão. O meu θ', a gente lembra que ele varia de 0 a π. Né? Então, esse ângulo θ' aqui, ele vai de 0 quando o R' está no eixo Z, até π quando ele está abaixo do eixo Z, né? Oposto ao eixo Z. O ângulo φ' vai de 0 a 2π. Aí eu vou ter essa função R de linha, que por enquanto eu não especifiquei qual é. Certo? Então, obviamente, para chegar no resultado final, a gente vai precisar dela, mas por enquanto eu ainda vou deixar ela sem especificar. E aí, dividido aqui embaixo, eu vou ter toda essa expressão. Né? Então, vou ter r ao quadrado mais r' ao quadrado menos 2r r' cosseno de θ'. Tudo isso elevado a 1 meio, né? Porque é a raiz quadrada. Na verdade, eu calculei aqui o módulo ao quadrado e aqui é o módulo.
certo? Então, a raiz quadrada disso daqui. E aí, finalmente, vem o elemento de volume, certo? Então, o elemento de volume vai ser r' ao quadrado, seno de θ', dφ', dθ', dr'. Certo? Então, eu tenho 3 integrais aqui que eu tenho que realizar. A gente já vê o seguinte, o meu integrando, ele independe de φ'. Então, integral em φ eu posso fazer direto, né? Porque ele independe de φ'. Então, tudo isso aqui eu posso tirar da integral de φ', vai ficar uma integral de 0 a 2π de dφ', que vai me dar justamente 2π. Certo? Então, a integral em φ' é trivial, vai me dar um fator 2π. E aí, eu vou querer... E aí eu já vou aproveitar e fazer a seguinte mudança de variáveis, que vai facilitar a nossa vida, certo? Eu vou definir um t' aqui, que não tem absolutamente nada a ver com tempo, mas eu defini isso como cosseno de θ'. Por quê? Porque aí eu vou ter que dt' vai ser menos seno de θ' dθ', certo? Então, esse termo aqui eu vou poder escrever como um menos dt'. O cosseno de θ' eu vou substituir por t', a minha integral vai ficar um pouco mais simples. Né? E aí eu tenho que calcular o t' nos limites de integração, né, de 0 a π, que vai dar 1 a menos 1, só que eu tenho esse sinal de menos aqui. Então, no final, a minha integral vai ficar de menos 1 a 1. Tá? Então, fazendo essa mudança de variáveis e integrando em φ', que vai me dar um fator 2π, né, então aqui eu vou ter um menos 2π vezes g, integral de 0 a r. O que depender só de r', eu já posso tirar, né, da minha integral. Então, isso aqui vai ter... Bom, vou deixar por enquanto aqui. Vou integrar de menos 1 a 1, que agora é uma integral em t'. Aqui eu vou ter um ρ de r' ao quadrado. Aqui embaixo eu vou ter raiz de r ao quadrado mais r' ao quadrado menos 2r', t', dt', dr'. Então, eu tenho uma integral de 1 sobre a raiz, né, de, sei lá, um coeficiente vezes, né, uma constante mais um coeficiente vezes t'. Né? Então, isso aqui vai me dar justamente a raiz. Né? Justamente essa raiz aqui com um fator na frente. Tá? Então, se eu fizer essa integral, né, em dt', uma integral de 1 sobre a raiz, que vai me dar justamente a raiz, isso aqui vai me dar 2πg, integral de 0 a r, de r' sobre r, ρ de r, deixa eu melhorar isso daqui, r' sobre r, ρ de r', e aí eu vou ter aqui uma raiz de r ao quadrado mais r' ao quadrado menos 2r, r', t', e essa aqui calculada nos limites de integração, de menos 1 a 1. Então, né, da onde é que vieram esses fatores todos? Né? Se eu derivar isso daqui, isso vai me dar menos... Isso vai me dar menos... Desculpa, isso aqui vai me dar 1 meio. Então, se eu derivar essa raiz, eu vou ter 1 meio. Mas aí eu vou ter aqui da regra da cadeia um menos 2r, r', certo? Então, esse r vai cancelar com esse r, o menos vai dar o menos aqui, o r' vai me restaurar o r' ao quadrado. Então, só estou mostrando para vocês que se a gente derivar isso daqui, de fato, a gente recupera o integrando. Então, esse de fato é o resultado da integral. Tá? E aí, isso aqui eu ainda posso simplificar mais um pouco. Então, posso calcular isso nos limites de integração. Ops, aqui não é r', né? Aqui é r. Então, isso aqui vai ser 2πg. Esse r, ele não está integrando, né? Ele é simplesmente a distância que eu estou da origem, ao ponto onde eu estou calculando o meu potencial. Então, ele é uma constante. E eu vou ter uma integral de 0 a r
R'Rho de R', e aí aqui eu vou ter dois termos. Um termo, quando isso aqui for 1, tá? Isso aqui vai ser justamente R ao quadrado mais R' ao quadrado menos 2RR', que é justamente R menos R', tudo elevado ao quadrado. Tá? Então, eu vou ter aqui algo como raiz de R menos R' ao quadrado. Tá? E aí, a gente tem que tomar um pouco de cuidado na hora de tirar isso da raiz, porque a gente tem que tomar cuidado o que é maior do que o quê. Né? Eu falei para vocês que esse Rzinho, ele podia estar fora do meu corpo, e aí ele sempre vai ser maior que o R', que varia de 0 a R, mas ele poderia estar dentro. E aí isso aqui não necessariamente seria positivo. Tá? Então a maneira que a gente escreve isso daqui, que é válido sempre, é escrever isso aqui como módulo de R menos R'. Né? Então é o módulo. Então vai depender qual é o raio aqui que é maior. E aí isso vai estabelecer quem que vem na frente, R menos R' ou R' menos R. Tá? O segundo termo vai ser raiz de R mais R' ao quadrado. Tá? Isso sim é sempre positivo, então eu posso tirar da raiz diretamente. Então vai ser R mais R'. Tá? Então eu cheguei, tudo isso aqui ainda falta fazer a integral em R'. Certo? Então eu cheguei nesse resultado. Não tem como simplificar muito mais, porque eu preciso saber quem é essa função. Tá? Mas tem, na verdade, um caso muito importante, que é o caso em que R é maior do que Rzão, e a gente vai ver que a gente vai obter um resultado geral independente dessa função aqui. Tá? Então vamos assumir que esse é o caso, certo? O que isso está me dizendo? Que eu estou calculando o meu potencial em um ponto fora do meu corpo. Certo? Então, por exemplo, se o meu corpo for a Terra, eu estou calculando qual é esse potencial gravitacional fora da Terra. Tá? Então, se isso é o caso, a gente consegue simplificar bastante essa expressão, porque o R sempre vai ser maior que o R', porque a R' está variando de 0 a Rzão, certo? Então, isso aqui sempre vai ser R menos R'. E aí, o que aparece dentro desse colchetes aqui vai ser, então, R menos R' menos R mais R'. Tá? Então, os R's aqui se cancelam e o que sobra vai ser um menos 2R'. Então, o meu potencial para esse ponto fora dessa esfera, eu posso escrever ele, esse menos eu vou colocar aqui na frente, então vai ser menos G sobre R, e eu vou ficar com uma integral de 0 a R, de ρ de R'. Aí eu tenho um R' que saiu daqui, com esse R' aqui, certo? Então isso aqui vai ficar um R' ao quadrado. E aí eu tenho um 2π, que eu não escrevi aqui, e esse 2. Então vai dar um 4π. 4π R' ao quadrado. Integral de dr'. Tá? Então, que integral é essa? Estou fazendo uma integral. Esse aqui é justamente a área de uma casca esférica de raio R', e eu estou integrando sobre todas essas cascas esféricas. Tá? Então, não é difícil mostrar que isso daqui vai ser justamente a massa total dessa minha esfera, independente dessa densidade ρ de R'. Então, obviamente, a gente assumiu que é uma densidade esfericamente simétrica, mas pode ser que ela seja, que esse corpo seja mais denso na origem, menos denso fora, enfim, que ela tem uma densidade que aumenta, diminui, não interessa. O que vai interessar vai ser só a massa total desse corpo. Certo? Então, o meu potencial ele vai ser dado por menos Gzão m sobre R. Uma expressão extremamente simples e geral para qualquer densidade esférica. Lembrando que isso só é válido se eu estiver fora da esfera. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: se eu estiver fora dessa minha esfera, se eu tiver uma massa qualquer aqui fora,
vai perceber essa esfera, ela vai sentir uma força gravitacional, como se toda a massa da esfera estivesse na origem, estivesse no centro da esfera. Certo? Então, isso é extremamente útil, porque se a gente tiver uma densidade esfericamente simétrica, eu posso substituir ela por um ponto. Eu posso falar, para todos os efeitos, para quem estiver fora desse corpo, a força gravitacional, né, que essa massinha fora vai sentir, é equivalente a pegar esse corpo e colocar toda a massa dele no ponto, na origem, não na origem, mas no centro desse corpo. Tá? Então, isso é extremamente útil, porque a gente, né, para qualquer distribuição esférica, eu sei que eu posso substituir isso por um corpo, por uma partícula pontual. Tá? Então, é por isso, por exemplo, que quando a gente for discutir a órbita planetária, a gente vai poder tratar, né, o Sol como um ponto, como uma partícula pontual, e a gente vai colocar na origem do sistema de coordenadas, e a Terra vai sentir a força como se o Sol fosse uma partícula pontual. Né? Porque o Sol é esfericamente simétrico, e, portanto, eu posso aplicar esse resultado aqui. Isso não é uma aproximação, certo? É um resultado exato, né? Desde que essa densidade seja esfericamente simétrica e que eu esteja fora do meu corpo. Tá? Porém, se a gente estiver dentro do corpo, então, se o Rzinho for menor do que o raio da esfera, o resultado ou o potencial, ele vai depender de como é essa distribuição de massa. Certo? Então, vai depender da densidade. E aí aqui a gente pode assumir o caso mais simples. Então, a gente pode, por exemplo, assumir uma densidade constante. Então, como se fosse uma esfera com uma densidade constante. De novo, para quem está fora, tanto faz se a densidade é constante ou não. O que interessa é a massa total. Para quem está dentro, né, isso vai fazer uma diferença. Tá? Então, eu vou assumir que isso aqui é uma constante, que vai ser o mais fácil de integrar, tá? Que é dada pela massa total da esfera dividido pelo volume dela, certo? Então, eu posso escrever isso daqui como massa sobre 4/3 de π r ao cubo. Então, eu sei relacionar essa densidade constante com a massa total da esfera e o raio da esfera. Então, nesse caso, o meu potencial ele vai ser dado por 2πg, ρ0 vai sair da minha integral, eu tenho aqui um r, e eu vou ter uma integral de 0 a rzinho, rzinho, e aí a gente lembra que a gente tinha um módulo aqui de r menos rzinho, menos r mais rzinho. Tudo isso integrado em dr'. Eu tenho que tomar um cuidado na hora de fazer essa integral, porque eu tenho esse módulo aqui, certo? Então, eu estou assumindo que esse rzinho ele é menor do que o raiozão. Tá? E esse r', ele está variando de 0 até rzão. Então, vai ter um intervalo em que ele vai ser menor do que esse rzinho, e, portanto, esse módulo me dá justamente isso daqui, e vai ter um ponto em que ele vai ser maior do que rzinho. Então, eu tenho que dividir essa integral nessas duas regiões, tá? Para poder tratar com esse módulo da maneira correta. Então, como é que eu faço isso? Eu faço uma integral de 0 até o valor de rzinho. Então, durante esse intervalo, eu sei que R' é sempre menor do que Rzinho. Então, isso aqui vai me dar R menos R' menos R menos R'. Né? Esse termo aqui não muda, é sempre o mesmo. Mas aqui eu vou pegar justamente essa ordem aqui, porque o Rzinho está indo de 0 até... Né? O R' está indo de 0 até Rzinho, então isso vai ser sempre positivo. Essa é a primeira integral. A segunda integral vai ser de Rzinho até Rzão. E aí, nessa integral, o R' é maior do que o R, então o módulo vai ser o oposto disso daqui. Né? Então vai ser R' menos R, menos R, menos R', dr'. Tá? E aí eu posso fazer várias simplificações aqui. Né?
R corta com R, então aqui dentro vai sobrar um menos 2R'. Nesse caso aqui, eu vou ter o R' cortando com R', o que vai sobrar é um menos 2R'zinho. Então, finalmente eu posso fazer essa integral. Então, isso aqui vai ser 2πg sobre R, ρ zero. A primeira integral vai ser uma integral de 0 a Rzinho de menos 2R' ao quadrado, dr'. E a segunda integral vai ser uma integral de Rzinho até Rzão de menos 2R', dr'. E aí são integrais fáceis, né? Isso aqui vai me dar um R' ao cubo sobre 3, isso aqui vai me dar um R' ao quadrado sobre 2, e eu tenho que aplicar sobre esses limites de integração. Se eu fizer isso, né, manipular um pouco o resultado, eu vou chegar que esse potencial vai poder ser escrito como menos G, e aqui eu já vou substituir a minha densidade pela massa sobre volume, vou usar essa expressão aqui para simplificar o meu resultado. Então, isso vai ser menos Gm sobre o raio, e aqui eu vou ter um 3 meios menos 1 meio de R ao quadrado sobre Rzão ao quadrado. Lembrando que esse é o resultado se eu estiver dentro da esfera. Então, para um ponto qualquer dentro da esfera, e aqui eu estou assumindo uma densidade constante, eu chego nesse resultado aqui. E aí, né, como é que... Então, isso daqui é um potencial, né? Se eu lembrar que eu tenho sinal de menos e sinal de menos. Esse é um potencial que cresce com Rzinho, né? Então, quanto mais distante da origem eu tiver, maior vai ser esse potencial. E depois, quando eu estiver fora, ele decai com 1 sobre Rzinho. Certo? Então, esse potencial ele vai ter essa cara aqui. Certo? Então, primeiro ele cresce com Rzinho ao quadrado e depois ele cai com 1 sobre Rzinho. Então, esse é o resultado desse exemplo. Tá? E aí eu sei, agora que eu sei o potencial, eu sei como calcular a força também. Tá? Então, a força é dada uma força sobre que atua sobre uma massinha m na presença desse potencial vai ser menos m gradiente de φ. E aqui, se eu usar isso em coordenadas esféricas, o φ só depende do rzinho, né? De que distância da origem está essa massinha. Então, isso aqui eu posso escrever como menos m derivada de φ com relação a r chapéu. Então, se eu fizer essa conta, né, usando aquelas duas possibilidades, o Rzinho maior do que R ou menor do que R, para o Rzinho maior do que R vai ser justamente a força gerada por uma massa pontual, como a gente já viu. Isso aqui se eu estiver fora da esfera. Se eu estiver dentro da esfera, isso aqui vai me dar um menos G, Mzão, Mzinho, sobre Rzão ao quadrado, Rzinho sobre Rzão, direção R chapéu. Então, tem essas duas possibilidades. Então, a gente vê que a força aqui, né, em módulo, ela aumenta com R, e aqui ela cai com R ao quadrado. Então, conforme eu vou me afastando da origem, essa força vai ficando cada vez maior. Uma vez que eu saio do corpo, a força vai diminuindo com a distância. Né? Tudo isso em módulo. A força é sempre atrativa para o centro. Tá? E aí, a última observação que eu queria fazer é justamente usar esse resultado para a Terra. Certo? E a gente sabe que a força gravitacional próxima à superfície da Terra é mg. É massa vezes uma constante, né, onde g é aproximadamente 9,8. E não é o que a gente está vendo aqui. Né? A gente está vendo que a nossa força, aí aqui eu estou fora da Terra, ela deveria cair com a distância. Né? Então, como é que a gente concilia esses fatos?
Não é difícil, né? Vocês provavelmente já devem ter visto algo semelhante. O ponto é que, para um corpo fora da Terra, certo? Fora da superfície, né? Um pouquinho acima da superfície da Terra, como a gente viu, é como se toda a Terra tivesse, toda a massa da Terra tivesse na sua origem. Certo? Então, é como se eu tivesse com a massa da Terra toda concentrada aqui. Então, qual que seria a força que esse corpo sentiria, né? Que essa massinha sentiria? Seria menos G, a massa da Terra, né? A massa da minha massinha ali, sobre Rzinho ao quadrado, na direção de R chapéu, mas esse Rzinho, ele é a distância à origem da Terra. Né? A gente viu que, para todos os efeitos, é como se a massa da Terra estivesse toda concentrada no seu centro. Tá? Então, esse Rzinho, olhando aqui a figura, né, vai ser o raio da Terra, mais a altura que eu estou à superfície da Terra. Tá? Então, esse Rzinho vai ser Rzão mais H. Essa é a distância que o meu corpo está da Terra, certo? Do centro da Terra. Só que eu sei que o raio da Terra, né, que é da ordem de 6.000 quilômetros, é muito maior do que a altura, né? Desde que eu não esteja no espaço, né? Sei lá, quase que saindo da atmosfera terrestre, essa altura vai ser muito menor que Rzinho. Desculpa, essa altura vai ser muito menor que Rzão. Tá? Então, eu posso aproximar isso daqui por Rzão. Tá? Então, nesse caso, a minha força gravitacional, que essa massinha aqui vai sentir, vai ser dada por menos G, Mzão, sobre o raio da Terra ao quadrado, Mzinho R. Certo? Então, de fato, é uma constante vezes a massa. Obviamente, isso é uma aproximação. Certo? Mas é uma aproximação muito boa, porque, de fato, essa altura sempre vai ser muito menor do que o raio da Terra, se eu estiver próximo da superfície terrestre. Tá? Então, a gente pode definir isso daqui como um Gzinho vezes a massa do meu corpo. Tá? E quem que tem que ser esse Gzinho, então? Bom, agora fica fácil da gente ver. Esse Gzinho, ele tem que ser a constante gravitacional de Newton, a massa da Terra, sobre o raio da Terra ao quadrado. Tá? E aí eu tenho que a massa da Terra é aproximadamente 6 vezes 10 a 24 quilos. A constante gravitacional a gente viu, né? É da ordem de 6,67 vezes 10 a menos 11. O raio da Terra é da ordem de 6.000 quilômetros, né? Mais especificamente é da ordem de 6,37 vezes 10 a sexta metros. O G, está aparecendo um 6 aqui, né? Mas o G, a constante gravitacional, é 6,67 vezes 10 a menos 11, em unidades SI. Se eu jogar todos esses números aqui, esse meu G vai dar aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Que é justamente a aceleração gravitacional na superfície da Terra. Então, né, dessa maneira a gente entende por que a gente usa essa aproximação de que a força gravitacional próxima à superfície é m vezes esse Gzinho. É simplesmente pelo fato de que essa altura aqui é irrelevante. Tá? Então, para quem está próximo da superfície da Terra, é de fato como se essa força fosse constante, ou seja, como se o meu potencial fosse linear. Tá certo? Então, isso foi só para a gente, né, conciliar toda essa discussão com esse fato. Tá? Na próxima aula, a gente vai discutir um exemplo particular, que é bem interessante, sabe? Que é entender como que as marés do oceano, né, como é que esse efeito de maré aparece devido à força gravitacional. Né? O Newton também foi um dos primeiros a explicar isso usando a lei de gravitação dele. Né? A gente vai analisar, não é uma análise super complicada, mas é interessante porque envolve a Terra, o oceano e a Lua, e a gente vai analisar esse sistema, a gente vai ver que dá para analisar e entender o comportamento das marés. Tá bom? Mas isso é para a próxima aula, por enquanto era isso. Tchau, tchau.